Olá, meus amados. Hoje, dia 15 de novembro de 2024, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, à medida que vamos chegando ao fim do ano litúrgico, nós vamos percebendo que a Igreja nos traz textos mais escatológicos, ou seja, textos que falam dos finais dos tempos, da vinda gloriosa do Senhor. E é exatamente aqui. Jesus está falando aos seus discípulos, como eu disse, é sempre importante prestar atenção a quem Jesus está falando. E ele fala de Noé e Ló, dois homens do Antigo Testamento, fiéis a Deus, obedientes a Deus, que não se deixaram corromper, que não se deixaram levar pelas coisas do mundo. Então sabemos que Deus disse a Noé para construir uma arca. E quantos zombaram de Noé? Imagina, Noé construiu uma arca no deserto, gente. Um lugar que raramente chove. Até chove, mas não chove uma quantidade absurda, né? Então, o que que acaba acontecendo? Nós vemos ali que Noé é fiel a Deus, ele constrói a arca, todo mundo zombando, todo mundo rindo, mas quando chegou o momento do dilúvio, em que Noé entrou na arca e o dilúvio caiu, não teve mais tempo. Então, a ideia de fundo é exatamente essa: não deixa a conversão para amanhã. Porque todo mundo vendo Noé construir, e ao invés do pessoal mudar de vida, não, ficavam zombando dele. Noé fala: vai chover 40 dias e 40 noites. Pô, você tá doido, né? Não, de forma alguma. Ficou doido, tá fazendo uma arca gigantesca lá, diz que vai pôr um monte de gente, de animal lá dentro e não sei o quê. Bom, resumindo, o que acontece quando o dilúvio caiu, ou seja, Noé fechou a arca, aí o dilúvio caiu, não teve mais tempo. Exatamente como aconteceu com Ló. Ló estava ali em Sodoma, né, Sodoma e Gomorra, que foram as duas cidades que foram destruídas. Inclusive, aqui se fala da mulher de Ló, por quê? Porque Deus disse para eles abandonarem a cidade sem olhar para trás. E ela olha para trás. E ela se transforma numa estátua de sal, pela desobediência a Deus. Então nós vamos ver que quando ele sai de Ló, Ló sai de Sodoma, o enxofre cai ali, né? A chuva de enxofre cai do céu e mata todos. Então cai fogo e enxofre do céu. Então nós percebemos o quê? Também eles viviam a vida deles normalmente. Olha, na época de Noé, vai dizer que eles bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Só para a gente entender o que quer dizer isso. Quem é que casava? Era o homem. Quem era dado em casamento? A mulher. Era assim, era a expressão que se usava naquele período. A mulher era dada em casamento, a família dava a mulher em casamento, e o homem se casava. Tá? Por isso essas duas expressões que parecem dizer a mesma coisa, no fundo dizem a mesma coisa, mas é algo típico da cultura judaica da época de Jesus. Então,
E a mesma coisa em Ló. Ló também, eles viviam a vida deles ali, né, em Sodoma, na época de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, ou seja, levava a vida normal sem se preocupar em mudar de vida, sem se preocupar em ouvir o apelo que tanto Noé quanto Ló faziam em nome do Senhor para a mudança de vida, para a conversão, de tal ponto que foram destruídas as cidades. Uma com um dilúvio, outra com fogo e enxofre. Mas nenhum deles mudou de vida. E o Senhor fala: o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então Jesus está falando aqui, como eu já expliquei, da parousia. Parousia é um termo grego que quer dizer manifestação. Então a manifestação gloriosa do Senhor, a chegada gloriosa, a segunda vinda gloriosa do Senhor. E aí ele fala que vai ser a mesma coisa, as pessoas vão estar vivendo o seu dia a dia normalmente, e aqueles que se prepararam, se converteram, ouviram a palavra, mudaram de vida, serão salvos, e outros não. Tanto assim que o Senhor fala, né, quem estiver no terraço não desça para apanhar os seus bens, por quê? Porque não vai dar tempo. Não perca tempo com as coisas do mundo, porque elas vão ficar. A mesma coisa, quem está no campo também não volta para casa, fica lá no campo. Ou seja, não dará tempo de fazer nada daquilo que a gente está acostumado a fazer todos os dias, quando o Senhor vier. E aí, o Senhor vai falar aqui algo muito importante. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida vai conservá-la. Qual que é o sentido aqui? Ele está falando aqui no mundo. Quem se apega a esta vida no mundo vai perder a vida eterna. E aquele que abre mão desta vida aqui no mundo, que vive aqui, mas com o coração voltado para a eternidade, então aquele que se desapega das coisas do mundo, ele vai receber a vida eterna. E aqui o Senhor fala algo que muitos, principalmente no meio protestante, vão falar de um arrebatamento. Eu quero dizer de forma muito clara, nós católicos não acreditamos em arrebatamento. Não é doutrina católica, isso é uma doutrina protestante, inclusive bem recente, diga-se de passagem, né? Então, se você pegar desde os padres, lá no início da igreja, nenhum padre falou de arrebatamento, nem o apóstolo Paulo fala de arrebatamento, e nem Jesus. Foi uma leitura que foi feita. E aqui é importante a gente entender. Então, o que Jesus quer dizer com esse texto? Ele diz: nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, talvez pelo tomado aqui, se teve essa ideia de arrebatamento. Não, não é a ideia aqui. A ideia, na realidade, que Jesus está dizendo é que um será salvo e o outro não. Quem será salvo? Aquele que abriu mão das coisas do mundo. Então as pessoas vão estar na mesma situação, idêntica situação. Um vai ser salvo e o outro não. Então as pessoas estarão na igreja, sim, um vai ser salvo e outro não. Porque não é só estar na igreja. Eu preciso obedecer à palavra de Deus, eu preciso buscar mudança de vida. Simples assim. Então o texto aqui não fala de arrebatamento, ele fala de salvação. Que quando o Senhor chegar, um irá para o céu e o outro não. Mesmo estando em condições, humanamente falando, iguais. Mas a diferença está na atitude, na acolhida da palavra do evangelho e da transformação da vida, ou seja, da conversão. E aí os discípulos perguntam: mas quando vai acontecer isso? Né? Onde acontecerá melhor? A pergunta é: onde acontecerá isso? E Jesus dá uma resposta muito enigmática. Jesus vai dizer: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Fala, oi, o que Jesus quis dizer com isso? Muito simples, gente. Quando é que os abutres se reúnem? Quando tem um cadáver, não é? Então, Jesus está dizendo, quando essas coisas acontecerem, vocês saberão. Assim como os abutres sabem quando tem um cadáver. Por quê? Porque eles percebem o que? Os sinais. Você sabe que o abutre, o urubu, ele sente o cheiro da carniça de longe. Então, é isso que Jesus está dizendo. Então, quando estiver o cadáver, os abutres se reunirão. Então, quando acontecer todos esses sinais que eu estou dizendo, aqueles que verdadeiramente seguem a Deus saberão do que eu estou falando. Saberão que chegou o momento do Senhor, né? Chegou o momento da parousia, da vinda gloriosa, da manifestação gloriosa do Senhor. Senhor, diante desta palavra que tanto nos anima, nos prepara,
Senhor, para a sua vinda gloriosa. Não sabemos se veremos a tua vinda gloriosa, mas fato é que nós também nos apresentaremos diante de ti, Senhor. Não sabemos quando, mas o nosso coração deve estar preparado, o nosso coração deve ansiar, desejar o céu, deve buscar, Senhor, abrir mão de todas as coisas do mundo para alcançar aquilo que realmente é importante e que é invisível aos olhos, ou seja, a vida eterna. Mãe querida, mais uma vez, pedimos de forma especial hoje pelo Brasil, que celebramos a República Brasileira, que realmente nós possamos ter um país abençoado, que nós possamos ter um país que busque, em primeiro lugar, louvar, honrar e bendizer o Deus Todo-Poderoso e, de forma especial, abençoa também todos os nossos governantes que possam ser homens justos, segundo o coração de Deus. Pedimos por nós também, por cada brasileiro, enfim, Mãe querida, pedimos por todo o Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.